Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Eu creio que você já se fez essa pergunta também e já ouviu muitas respostas a respeito disso. É interessante que a maior parte das justificativas para que isso tenha acontecido, a rejeição da oferta de Caim, do próprio Caim, consequentemente, tem levado sempre a apontar para Caim como a razão da rejeição da sua oferta. Em Gênesis capítulo 4, nós lemos que quando então os filhos de Adão, Caim e Abel, ofereceram seus sacrifícios a Deus, conforme foram instruídos pelo seu pai, e o seu pai instruído por Deus, então a oferta de Abel, uma oferta com sangue, é aceita pelo Senhor, Deus se agrada dessa oferta, e a oferta de Caim, uma oferta que traz dos frutos do seu próprio esforço, dos frutos da terra, do seu trabalho, então é rejeitada. E como eu disse, eu creio que a grande maioria das pessoas olham para o próprio Caim como razão disso e elas apresentam inúmeras justificativas. Por exemplo, que Deus rejeitou a oferta de Caim porque a motivação dele era errada. Ou seja, ele apresentou uma oferta com uma motivação que Deus não teria aceitado. Outros de que Deus rejeitou o modo de vida de Caim. Ou seja, Deus não aceitou que ele vivesse de determinada forma. E talvez a mais recorrente seja justificar que Deus rejeitou a oferta de Caim porque não estava presente a fé necessária para que essa atitude, para que essa oferta fosse aceita. É interessante que é colocado diversas outras questões, como que Caim teria apresentado uma atitude de arrogância e Deus não aceita arrogância, de que Caim teria apresentado uma atitude de indiferença e Deus não aceitou isso, que Caim foi negligente ou insincero, ou seja, Deus rejeitou a oferta de Caim simplesmente pela sua falta de verdadeira sinceridade. Então, nós precisamos fazer alguns questionamentos que são sérios. O primeiro deles é, certo, se foi a insinceridade a causa pela qual Deus não aceitou a oferta de Caim, será que não existem pessoas que são sinceras, mas hoje estão no inferno? Será que não existem pessoas que sinceramente estão acreditando em ídolos de barro quanto à sua salvação, que estão acreditando sinceramente que as suas boas obras podem levá-los ao céu, que estão sinceramente acreditando na intercessão de chamados homens santos? Então, o problema dessas pessoas é a sua sinceridade ou aquilo que elas têm colocado a sua fé. Como nós entendemos o fato de que então Deus rejeitou a oferta de Caim e como nós a vemos nas Escrituras, porque nenhuma dessas explicações que eu citei até agora tem qualquer base bíblica. É interessante dizer que Caim poderia ter corrigido tudo isso e mesmo assim sua oferta seria rejeitada. Porque a oferta de Caim, aquilo que ele trouxe diante de Deus, representa o esforço humano, o melhor que o ser humano pode oferecer. E a palavra de Deus é muito clara, que o nosso melhor não tem valor algum diante de Deus. A oferta de Caim foi rejeitada por causa daquilo que ela era constituída. Ela não servia, e não servia por uma razão muito clara. Vamos voltar um pouquinho atrás, quando então os pais de Caim, Adão e Eva, são expulsos do Éden, e Deus então toma uma atitude. Antes de expulsá-los, Deus os veste com túnicas feitas de peles de animais. Da onde vieram esses animais? Deus os havia sacrificado para que então Adão e Eva pudessem cobrir a sua nudez, e há algo importantíssimo aqui. Deus não aceitou as roupas, as vestimentas que Adão e Eva tinham feito do seu próprio esforço, da sua própria habilidade. Foi Deus que os cobriu com aquelas peles de animais. E isso é um fato muito importante. Quando, no capítulo 4 de Gênesis, verso 7, o Senhor indaga a Caim:
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. É interessante essa expressão, o pecado jaz à porta, porque ela também pode ser entendida, a oferta pelo pecado jaz à porta. Então, o que Deus estaria falando a Caim, imagine Caim na porta da sua casa e ali próximo um rebanho de ovelhas, é que estaria dizendo a Caim, Caim, é tão fácil, a oferta pelo pecado está próxima de você. Simplesmente oferece um daqueles animais e tudo estará certo entre nós. E como que nós sabemos que esta é uma questão bíblica, esta é a razão bíblica pela qual Deus rejeitou a oferta de Caim. Em Hebreus capítulo 9, verso 22, a palavra de Deus diz que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A oferta de Caim não foi rejeitada por alguma atitude dele, foi rejeitada porque ela não era adequada. A palavra de Deus que diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Se Deus tivesse aceito a oferta de Caim, Deus estaria aceitando as obras de Caim e seus esforços. E Deus então estaria rejeitando aquilo que no futuro ele mesmo fez, providenciando em Cristo a solução pelos nossos pecados e para a comunhão com Ele. É interessante que quando João Batista vê o Senhor Jesus se aproximar, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor estabeleceu que a pena do pecado é a morte. Naqueles animais do Velho Testamento, a morte era substitutiva. Eles morriam em lugar do pecador. O sangue derramado representava o derramar da sua vida. Da mesma forma que Cristo morreu em nosso lugar, em lugar de nós pecadores. Apenas o sangue de Cristo, a sua vida, foi oferta aceita a Deus para o perdão dos nossos pecados e para que tivéssemos comunhão com Ele. O problema de Caim era oferta errada, assim como é o problema de muitos hoje, que desejam que Deus aceite seus esforços, aquilo que eles podem oferecer humanamente, mas Deus rejeita isso. Apenas o sangue de Cristo pode nos conduzir a Deus. Então, é isto que a Bíblia diz sobre a rejeição do sacrifício de Caim.